né, a gente acabou de ver quais são os elementos da teoria da comunicação. E aí a gente vai ver agora as funções da linguagem. O que são as funções da linguagem? As funções são funções relacionadas com os elementos da teoria da comunicação. Então, elas vão surgir, a função da linguagem vai surgir justamente da afinidade com um determinado elemento da comunicação. Um dos maiores nomes dentro da teoria das funções da linguagem é esse cara aqui que está aparecendo na tela, é o Roman Jakobson. E ele tem esse nome esquisito, não é por nada não, mas é porque ele é russo, ok? Ele nasceu em Moscou, em 1896, e ele contribuiu muito para a estrutura das funções da linguagem. Ele foi o primeiro linguista a falar sobre as funções da linguagem e a relacionar elas com a teoria da comunicação já estabelecida anteriormente. Vamos entender então. A função emotiva, olha só, a função emotiva é ligada ao emissor. Então, a função emotiva é sempre ligada a quem fala. Vamos imaginar que você está conversando com uma outra pessoa, essa pessoa está emitindo alguma coisa para você. Quando essa pessoa está falando, ela vai colocar não somente informações, mas ela também vai dar a opinião dela. É muito normal quando a gente fala, a gente se expressar, falar do que a gente sente, não necessariamente de uma maneira muito intensiva, né, muito intensa, mas a gente dá nossas impressões sempre que a gente fala de alguma coisa. Então, olha só, eu coloquei um exemplo aqui para vocês de função emotiva. Uma doença. Há doenças que são mais que doenças, que não apenas são a vida infensas, como oferecem algumas recompensas, que tornam mais urgente e mais difícil o já por vezes inviável ofício de habitar um íngreme edifício, do não se estar conforme se devia e administrar a frágil fantasia de que se é o que ninguém seria se não tivesse, insistentemente, de convencer-se a si e a toda a gente que não se está mesmo estando doente, que é de Fernando Pessoa. Vamos tirar uma dúvida básica de vocabulário, que é infensa. Talvez você não saiba, mas infensa é hostil, que representa perigo à sua vida, né? Então, aqui é um poema, né, de Fernando Pessoa, ele está falando sobre doença, poema muito atual para esse exato momento. E aí, ele está falando de doença não só no sentido denotativo da doença, doença no sentido de vírus, né, como a gente está passando agora, mas doença também no sentido conotativo, né, da alma. Então ele coloca aí, ele junta as duas coisas para tratar dos sentimentos dele, né? Então ele coloca, ele impõe a subjetividade dentro do poema. A subjetividade é o eu. O eu lírico coloca suas emoções, coloca suas impressões, né? Então a função emotiva tem como característica justamente a subjetividade, o uso de figuras de linguagem, como a metáfora, as emoções, os sentimentos, a primeira pessoa do singular, que é o eu, né? Então, a função emotiva é justamente centrada em quem está falando, porque ele coloca os seus sentimentos, as suas impressões e as suas emoções naquilo que escreve, certo? Ok, vamos agora para a próxima função. Essa daqui é a função conativa. Vamos lá, vamos voltar no nosso quadrinho. Quem que a função conativa tem a ver? Ó, o segundo aí, ó, receptor. Então tem a ver com o receptor. Tem a ver com quem recebe a mensagem. Você tá aí, você sabe muito sobre política e você quer discutir com a sua família sobre política. E aí quando você chega pro seu pai e pra sua mãe, você fala assim: não, mas é isso, isso e isso, e é assim, porque tem que ser assim. Vocês não me ouvem, vocês têm que me ouvir. Você sabe o que você está fazendo nisso aí? Função conativa. O que é função conativa? Você quer chamar a atenção de quem está recebendo a sua mensagem. Você quer fazer com que aquela pessoa pense de maneira diferente. Você quer influenciar o leitor a fazer algo, ok?
Então você imagina aí, o cara do picolé passando na sua rua. Ô, picolé, R$ 1, picolé. Ele não sabe, mas é a função conativa que ele está fazendo. Ele está ali, ó, tentando pescar alguém que possa comprar o picolé dele. Ele está tentando te influenciar a comprar o picolé dele, seja pelo preço ou seja porque ele está gritando, você está ouvindo e você quer comprar o picolé dele. Então olha só isso daí, ó. Social com amigos, você é o responsável, então fique em casa, ok? Essa acabou de ser uma função conativa, ok? Quando a gente fala aqui de você é o responsável, a gente está mostrando aqui que existem vários túmulos, né? Várias pessoas enterradas que estão mortas porque outras pessoas não estão tendo cuidado e não estão ficando em casa, né? Estão saindo com os amigos, juntando os amigos e aí acabam transmitindo o vírus. E aí, isso daqui veio da Prefeitura de Alagoas, né? Eles colocaram nas mídias sociais deles. Então, isso daqui é uma função conativa. A função conativa ela é centrada no outro. Então, ela não é centrada em você, mas centrada no convencimento do outro. Isso acontece o tempo inteiro, né? Com diversas propagandas, em que se tenta influenciar aquele que está comprando a consumir, consumir, consumir. Certo? Vamos lá, pro próximo. Função poética. Nossa, eu adoro essa. Qual é o objetivo da nossa função poética? A função poética, ela está relacionada, vamos lá no quadrinho, a mensagem. Cadê nosso quadrinho? Ah lá, ó, função poética está relacionada à mensagem. E a gente falou que a mensagem é justamente o que a gente está tentando passar, certo? Olha só, ao coração que sofre separado do teu, no exílio em que a chorar me vejo, não basta o afeto simples e sagrado com que das desventuras eu me protejo. Não me basta saber que sou amado, nem só desejo teu amor, desejo ter nos braços teu corpo delicado, ter na boca a doçura do seu beijo. Olavo Bilac, nossa, lindo, né? Então, quando você fala de enfatizar a mensagem, você está aí utilizando não somente a subjetividade que a gente tinha visto antes, mas enfatizar a beleza daquilo que se fala. Então, nesse momento aí, você vai ter rimas, você vai ter figuras de linguagem, você vai ter cavalgamento. O que é o cavalgamento? Aí, ó, bizu. Cavalgamento é você não terminar a frase no verso e passar para o outro verso. Olha só ali, ó. Nem só desejo ter um amor, desejo ter nos braços seu corpo delicado. Então, desejo veio antes, ok? Para poder fazer com que tudo ficasse rimando, ficasse metricamente perfeito. Então, isso daí é o cuidado, é estética com aquilo que se fala. Muito comum nas poesias parnasianas, que a gente vai ver depois em literatura. Então, a função poética, ela não trata somente da subjetividade, mas trata de tornar a mensagem bonita, tornar a mensagem mais construída para quem vê, para quem lê, né? Então é um cuidado com as palavras, com as rimas, com as construções, ok? Vamos para a próxima. Função metalinguística. Essa é muito boa. O que a função metalinguística quer? Vamos lá. Ó, função metalinguística. Teoria da comunicação, qual é o referente? É o código. Código. E o que é o código? Lembra que eu falei para vocês que o código é como você fala, a maneira como você fala, e aí você vai ter português, alemão, ok? Aqui, ó, catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. É um extrato de Catar Feijão do João Cabral de Melo. Ah, mas o que é alguidar? Alguidar é um vaso, ok? Vaso de barro. Então, olha só.
Isso daí parece realmente que ele tá falando de catar feijão, mas ele não tá falando de catar feijão simplesmente. Tem um outro sentido por trás disso. Nesse ato de catar feijão, ele está falando sobre escolher as palavras corretas para se colocar dentro de um poema, para se colocar dentro de algum escrito, né, de alguma coisa que ele for escrever. E o que é a função metalinguística? A função metalinguística enfatiza o código, enfatiza a língua portuguesa. Olha só que lindo! Então ele está comparando o método de catar feijão com o método de você escolher delicadamente as palavras para você colocá-las em um poema, para colocá-las em versos, para colocá-las em estrofes. Então, o ato de catar feijão está sendo um ato metalinguístico. É a palavra falando da palavra, é o código, é a língua portuguesa tratando da língua portuguesa, é o código falando do próprio código. Isso é a função metalinguística. Para a próxima. Olha aí, função referencial. Vamos voltar lá no nosso quadrinho para saber qual está relacionado à função referencial. Função referencial é o contexto, é o referente que é mais importante, ok? Então, a situação de pandemia que a gente está vivendo hoje é um contexto, é um referente. Olha só o que ele está dizendo aí. No início de março, quando o número de mortos por coronavírus no Brasil ainda estava na casa da dezena e o epicentro da doença era a Itália, a cúpula das Forças Armadas começou a se reunir para tratar um plano de enfrentamento do inimigo microscópico e desconhecido. No dia 24 daquele mês, parte da estratégia foi anunciada à tropa pelo comandante do Exército, General Edson Pujol. Sem meias palavras, ele disse que era preciso fazer frente a uma grande ameaça. Talvez seja a missão mais importante da nossa geração. Concluiu. Então, a função referencial tem como característica exaltar o contexto situacional. E é muito comum em matérias jornalísticas. Atenção, não é coluna, não é artigo de opinião. Matéria jornalística, naquela em que se expõem os fatos. Então, aí você vai ter um caráter mais expositivo, um caráter de informação. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. E é dizer exatamente o que aconteceu, certo? Aí você vai ter uma valorização da terceira pessoa do singular, para você não ter muitas emoções, não tem figuras de linguagem. É o sentido denotativo. Faça aí uma diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido real das coisas, é o sentido em que a gente consegue ver, consegue provar, consegue explicar. E o sentido conotativo é o sentido figurado das palavras, como quando a gente usa metáfora, ironia, ok? Você utiliza as palavras de um outro jeito que não o jeito normal de se usá-las, ok? E a função fática, vamos ver no nosso quadradinho. Função fática está relacionada ao canal, ok? Lembra que falamos que o canal ele pode ser o ar, pode ser ondas sonoras, ok? Então, oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. Então, olha só. Quando você tá assim, ó, você liga pra sua avó, você sabe que sua avó tem uma dificuldade muito grande de te ouvir. Aí você, alô, vó, o que você tá testando aí? Você tá testando se o canal está funcionando. Essas ondas que conectam os telefones estão funcionando? Como é que você vai testar? Oi, alô, tá aí? Tá aí, tudo bem? Isso é a função fática. Então, você vai estar sempre repetindo as coisas, vai ter uma alta repetição, ok? E uma tentativa de você saber se a pessoa está conversando com você ou não, certo? Isso é a função fática, que enfatiza justamente o canal da mensagem, esse meio físico, virtual, pelo qual a mensagem está circulando. E exatamente por esse motivo, tem muitos marcadores de oralidade, muitas pontuações, muitas interjeições, muitas exclamações, que são coisas que a gente faz normalmente no dia a dia, certo? Então, gente,
Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer, eu vou mandar exercícios, vocês vão poder tirar dúvidas na monitoria. Espero que todos vocês tenham entendido tudo. Muito obrigado, beijinho, tchau, tchau.